Muito bem, agora é hora da gente falar com Adolfo Padilha aqui no Jornal da Mix. Já está aqui, está na telinha. Adolfo Padilha, bem-vindo. Vamos lá para o seu destaque. Bom dia, Eudes. Bom dia, amigos da Mix FM. Destaque hoje vai ser uma observação que a gente leu muito ontem nos artigos políticos, que a gente percebe como algumas posições do governo elas estão bem perdidas, né? Você pega o Luiz Marinho do Trabalho nessa briga de cachorro louco contra os aplicativos, onde chega a ter a ideia até estúpida de... Porque chega a beira a estupidez o cara imaginar que os Correios, uma estatal, pode aplicar o mesmo serviço que aplica o aplicativo do Uber, do iFood, enfim, esses aplicativos todos que hoje estão sendo ameaçados aí de uma forma política, de uma forma até muito irresponsável. Porque você parte da premissa, por exemplo, que só o aplicativo do Uber emprega mais de 1,5 milhão de pessoas, pô. Cara, o Correio não emprega 100 mil pessoas. Então é umas coisas tão absurdas. E aí ele quer, como não bastasse, a outra ideia dele é o seguinte, criamos então um aplicativo. Pô, alguém avisa ele quantos bilhões que vale o Uber, porque eu acho que ele não sabe, né? Quanto que custa a carteira da Uber, o aplicativo da Uber. O cara acha que é assim, que vai criar um aplicativo e no outro dia vai virar. Então essas coisas assustam até um simples mortal como eu e você. Imagine os investidores. Imagine aqueles que querem ver uma expectativa interessante no país, ainda junta com essa visita do Lula para lugar nenhum, com ninguém. Uma conversa que durou 40 minutos. A atual primeira-dama toma um fora ainda da primeira-dama dos Estados Unidos. Fica claro que é uma visita agendada para tentar criar uma agenda positiva. Olha, a coisa não tá boa, não. Eu acho que aquele dia nós falamos aqui sobre a Operação Alckmin, não sei não, hein? A Operação Alckmin cada vez fica mais próximo. Você acha que tá ficando pertinho aí? Eu acho que tá, porque tá ficando meio esquisito as coisas. Muito bem, olha, a nossa primeira pauta de hoje, deixa eu trazer aqui o deputado federal Zeca Dirceu, líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara, divulgou ontem em suas redes sociais uma manifestação do Sindicato dos Bancários contra Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central, e favorável à redução da taxa de juros. 2 atos estão marcados para acontecer nesta terça-feira, sendo um em frente ao prédio do Banco Central em Brasília, a partir das 11 horas. Pois é, vamos lá, Adolfo, viraram um canhão para o Banco Central completamente. É outra coisa tão absurda como eu acabei de falar do Marinho, o ministro do Trabalho. O Zeca Dirceu, alguém precisa ensinar esse cara, ou falar para ele, que qualquer coisa que seja referente à taxa de juros, não é assim decidir e vai abaixar. Um dos itens mais importantes, ou entre os mais importantes, para se ter uma taxa de juros menor, é ter um Estado menor. Aí eu pergunto para ele, você viu alguma publicação do Zeca contra os 37 ministérios? Você viu alguma publicação desse tipo? Você viu alguma publicação do filho do Zeca, que é filho do Zé Dirceu, de alguma coisa dizendo para diminuir o tamanho do Estado, de cargos comissionados, enfim, de mordomias e benefícios, para ter um equilíbrio financeiro, para poder se falar em algumas situações de uma menor taxa de juros? Eles estão criando um boi de piranha, uma narrativa para justificar, presta atenção, eles estão querendo justificar o que eles já sabem que eles não vão conseguir, a picanha, a cerveja, o combustível barato. Esquece, eles não vão conseguir fazer isso. Tem alguém que recebeu picanha, hein? Até agora eu não sei, eu não recebi nada de picanha. Eu vejo vídeo de gente comendo capim, dizendo que votou fez o L e agora sobrou o capim para ele comer. O que eu vi até agora foi quem não pagava imposto de renda pagando mais, né? Quem não pagava pagando mais. O que eu vi até agora são a ameaça de perder o emprego de quem está nos aplicativos, como eu acabei de falar do Uber. Enfim, tem tantas e tantas coisas que saiu o tiro pela culatra. Então, como eles sabem que eles não vão cumprir o que prometeram em campanha, eles começam a querer achar um culpado. E eles querem pôr como culpado o presidente do Banco Central, que é considerado o melhor presidente de Banco Central do mundo. Só isso o cara é considerado. Você acha que é a única segurança ainda da economia que todo mundo que lida com economia, entende de fatores econômicos, ainda tem. Que o Brasil tem um Banco Central até hoje, até agora, nesse momento, independente. Se isso cair, meu amigo, por terra, aí vai mesmo que nem água de enxurrada. Você acha que pode ter algum êxito? Nenhum. E outra, Zeca do PT é filho do Zé Dirceu. O Zé Dirceu é alguém que age nos bastidores.
age nos bastidores porque alguém tem dúvida que o Zé Dirceu está por trás de muita coisa que acontece no atual governo hoje? Não, ninguém tem dúvida disso. E por que ele não aparece? Porque, claro, que não são coisas que eu e você podem ficar sabendo. Muito bem, mais uma pauta aqui para discussão com Adolfo Padilha. É o seguinte, a Advocacia Geral da União apresentou ontem um pedido na Justiça Federal do Distrito Federal para a condenação definitiva de acusados de financiar os atos de 8 de janeiro em Brasília, quando as sedes dos 3 poderes foram invadidas. O órgão solicita que a ação cautelar que determinou o bloqueio nos bens no valor de 20,7 milhões dos acusados de financiar o fretamento de ônibus seja convertida em ação civil pública para a proteção do patrimônio público e que os envolvidos sejam condenados em definitivo. É uma vergonha, né? Isso para mim é uma vergonha. Aliás, eu queria saber por que a AGU não corre, não se preocupa em saber das várias denúncias de flagrantes que foram dados como flagrantes de pessoas que foram presas no dia seguinte. Ninguém está vendo isso. Outra coisa, essas 900 e poucas pessoas que estão presas sob que alegação real? Que crime que eles realmente cometeram? Por que eles estão presos? Onde eles estão presos? Como é que está correndo esse inquérito? Por que outros foram liberados e eles não? Por que a AGU não se apressa em também liberar e apoiar a CPI dos atos de 8 de janeiro? O que assusta nessa CPI? O que será descoberto numa CPI que não agrade, talvez, a membros do governo? Eu acho que passou do momento de juntar deputados, senadores, governadores, inclusive, que são de direita, a fazer uma união nacional para defender esses 948 patriotas que estão lá presos, Wilson. Esses 948 patriotas que foram envolvidos de uma tal forma numa narrativa. O ato de 8 de janeiro foi horrível. Todo mundo sabe disso. Eu sei de um prudentino. Não, nós sabemos de muitos. Não, mas eu sei de uma situação, inclusive eu jogo bola com o filho dele, não jogaram nem o habeas corpus do pai dele. Esse prudentino, ele não estava entre os que invadiram. Estavam lá na frente do exército, covardemente fizeram um corredor polonês, dizendo, melhor os ônibus vão levar vocês embora, e era um ônibus que estava levando eles para cadeia. Quer dizer, a AGU tinha que ver essa conduta policial, que é totalmente legal. É isso que a AGU tinha que estar vendo. A AGU tinha que estar apurando melhor os fatos para saber se realmente tem alguém aí que pode ser acusado da forma que ela está querendo acusar aqui. É a máquina que é totalmente politizada, né? É a máquina que é totalmente equipada. Essa é a grande verdade. O Brasil tem hoje nas suas bases de governo, nas suas instituições constituídas, um revanchismo político muito grande, uma ideologia política dominante muito grande. E essa ideologia dominante é da esquerda. Favorável à esquerda, não é favorável à direita. Como é que pode a AGU já condenar, e com um monte de dúvidas que a gente tem, como você está falando aí, pessoas como a gente conhece, que foram colocadas como financiadora dos atentados, a gente sabe que é uma lutadora, uma trabalhadora aqui, não tem dinheiro malemar para financiar um ônibus para ir até Brasília, como que ela ia financiar atos terroristas? Né? Vou poupar dizer o nome aqui, mas todo mundo sabe do quem eu estou falando. Como é que pode? Como é que o pai do seu amigo, a esposa, a madrasta de um amigo meu, a mulher estava lá na frente do exército, tá com tornozeleira eletrônica, cara. Que é isso? Você tá com medo? Nem um pouco, mas nem um pouco. Eu não tenho medo nem um pouco, mais nada. Muita gente fala isso pra mim, mais nada. Entendeu? Não concordo com o ato de vandalismo, todo mundo sabe. Quando nós fechamos aqui, a turma toda aqui na estrada, eu fui um dos primeiros que peguei o microfone e falei, gente, não tem que fechar a estrada. Não é esse o caminho. O caminho é outro. O caminho é da paciência. Não adianta ficar nervosinho. A esquerda demorou 30 anos para tomar o poder. Vocês querem 4? Tem que ter paciência, tem que continuar falando em política, tem que participar o ano que vem da política até para escolher os vereadores. Não adianta, não deu certo, Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos. Não, quem faz isso não entendeu de nada e é um baita de um covarde. Muito bem, vamos lá para a última matéria aqui para colocar para o Adolfo Padilha. Olha, deputados do PT estão elaborando uma proposta de emenda à Constituição para acabar com as operações militares da garantia da lei e da ordem. O texto, em articulação, também obriga a transferência de militares para a reserva quando assumirem cargos públicos,
mesmo que temporários. Quem está propondo? O PT. Acabou. O que acha que eles pensam das Forças Armadas? Eles deixam bem claro o que eles pensam das Forças Armadas. Quantos vídeos você teve aí zombando dos generais? Quantos vídeos você vê todo dia de cantores, né? Você pode chamar de cantores com musiquinha desafiando e desacatando as autoridades constituídas como policial, exército, enfim. É isso que eles querem mesmo. Eles querem cada vez mais tirar não só o poder, mas humilhar. Colocar no canto da sala. Sabe aquela história? É o cantinho. A peça do canto da sala lá. Onde não atrapalha ninguém. Se alguém tropeçar ainda é capaz de cair e quebrar. Então, é isso que eles querem fazer. Eles querem cada vez mais desmilitarizar o país. Cada vez mais dar mais benefício a quem comete um ato ilícito do que mais proteção para quem é vítima desses atos ilícitos. É isso que a gente vem vendo. Né? A gente espera e aposta muito nessa carga de novos deputados de direita que foram eleitos com a proposta da direita, que não seja uma decepção como foi no primeiro mandato, no mandato do Bolsonaro anteriormente, quantos foram eleitos com a bandeira da direita. Vamos citar alguns aí, quais? Joyce Reutemann, Alexandre Fruta, e aí vai um monte, né? Aí tem um monte, Júlia não sei o que lá da Paraíba, a Soraya. Que é outra, Soraya, que é uma outra também, enfim, aí ia passar um dia aqui falando. Então a gente tem que apostar que esse Congresso não vai se converter, que esse Congresso não vai se entregar e nem se vender, e vai ter o mínimo possível de uma postura séria, tendo lá Sérgio Moro, Dallagnol, Carla Zambelli, enfim, nós temos a esposa do Sérgio Moro, Nicolas, nós temos bons deputados, Ricardo Salles, enfim, assim, citando nomes daqueles que mais aparecem, que sob a liderança destes, né, ou com o apoio mais evidente destes, mantém uma base da direita, principalmente para que isso não aumente e não venha acontecendo. É sempre o PT. Sempre o PT propondo alguma coisa onde a maioria da população não aceita e não quer. Como que eles chegam lá? Porque a minoria que os apoia é aguerrida. Não desiste. Luta. Desafia. Vai até o final. E já tem gente aqui dizendo que Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos, então pipocou. Então, quando for assim, a gente não vai mudar nada. A esquerda ela tem uma lição para dar para quem é da direita. Tem que ser aguerrido. Tem que acreditar. E principalmente entender que não se muda em 4 anos. Foi só o começo. Se for por ano, falta 26 anos ainda para a gente chegar como eles chegaram, se apoderar e se infiltrar tanto nos esqueletos do poder como eles estão hoje. Então, tem que lutar. Muito bem, obrigado, Adolfo Padilha, mais uma vez. Amanhã você está de volta, né? Amanhã, se Deus quiser. Tamo vem mesmo? Vem, oxe, tamo aí. Um abraço.